Fala galera, tudo certo? Estamos aqui, mais um Entre Linhas. Tivemos alguns problemas técnicos agora há pouco também. O Diego, nós não vamos ter a presença dele hoje por algumas questões pessoais, mas nós já damos uma conversada aqui nos bastidores, eu e o Guilherme que está repetindo aqui, né, nas minhas lives aqui que eu iniciei aqui no Facebook, né, esse projeto, o Entre Linhas, esteve comigo na live de Natal, então acredito que muitos que estão já online estão entrando aqui, já conhecem o Guilherme, mas eu vou deixar que ele se apresente novamente. Tá com a palavra, meu irmão. Valeu, Vicente. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Alegria imensa poder retornar aqui ao canal. Obrigado, Vicente, pelo convite, né? É um tema muito importante para ser discutido, para ser debatido, pontos que precisam ser esclarecidos aí para o pessoal. E vamos iniciar a live aí já com tudo. Sejam todos bem-vindos. E, pessoal, fiquem à vontade aí para fazer perguntas, participar com a gente. Afinal, somos nós, né, que fazemos a live todos juntos. Isso aí, o pessoal tá entrando. Tô vendo aqui que a Silvia Machado tá marcando um monte de pessoas para entrar aqui na live para assistir. Mandar um abraço também para minha mãe, que já está online. Minha irmã está aqui no meu lado, aqui também, me dando um apoio moral, sempre importante da família, né? Nós que temos esse valor impregnado em nossas veias. E que nem o Guilherme falou, acho que vamos interagindo, o que vocês tiverem de dúvidas, né, sobre o globalismo. Agora o Guilherme vai começar a falar sobre uma parte mais histórica, fazer vocês entenderem, né, mais ou menos o contexto. E o que vocês tiverem de dúvidas, enquanto ele vai falando, podem ir comentando aqui que a gente vai dar um jeito de responder. E se por acaso a gente não saiba, eu fico na obrigação de buscar depois nos comentários e dar uma estudada e responder também. Mas a princípio tudo vai ser respondido aqui, porque apesar de eu não saber, isso é uma dos objetivos aqui desse projeto que eu fiz, transmitir conteúdo para vocês, mas também aprender muito. Então, o globalismo não é um tema que eu tenho total conhecimento, então por isso que eu trago pessoas que sabem muito mais que eu, para eu aprender junto com vocês aqui, e acredito que vai ser uma live muito proveitosa. Então, Guilherme, uma coisa que nós estávamos conversando, tem muita gente que tem dúvida e acaba misturando o que é globalismo, o que é globalização, botam tudo no mesmo saco, mas não é a mesma coisa. Então eu vou deixar que tu comece a falar, fale um pouco sobre isso aí também, e vamos dar o início aí à nossa conversa. Show de bola. Justamente vou iniciar aqui da mesma forma que falamos, né, que eu iniciei minha fala também na outra live, falando um pouquinho da importância do conhecimento histórico. Conhecer as nossas origens, né, e faço aqui um link com uma fala do Ítalo Lorenzon, do Terça Livre, né, em uma masterclass que ele falou sobre direita e esquerda. É importante, né, sabermos das nossas origens para, diante desse conhecimento, com essa base, a gente saber para onde a gente está indo. Né? E o Ítalo ele faz uma menção muito legal, uma explicação muito legal em questões de termos, né, direita e esquerda, e ele pede uma mudança, né? E de fato é extremamente plausível essa observação que ele faz, que se nós mudarmos um pouquinho a nossa forma de ver as coisas, então se por um momento nós mudarmos o conceito direita e esquerda por conservadores e revolucionários, trazendo isso para o contexto histórico, fica mais fácil de nós extrairmos mais informação importante das nossas análises históricas. Né? Então, vou, por exemplo, fazer uma observação, trazer aqui um pouquinho um ponto histórico. Né? Sempre que nós olhamos para trás,
o que que o conservador ele tem mais? Ele tem mais aquelas características de olhar, ver o que foi bom, ver o que ainda é bom, manter isso e a partir disso tentar melhorar, né? Diferente dos revolucionários, que eles não olham para trás, eles ignoram o passado, pegam apenas pontos extremamente aleatórios, assim, né, desvinculados de todo o contexto, e aí eu sempre falo, são fatias, pequenas fatias que eles pegam, se prendem nisso, para que eles possam, baseados nisso, gerar suas narrativas, né? Então, eles partem dessas premissas fatiadas e, em cima disso, eles querem revolucionar tudo. E automaticamente, quando eles não sabem nem de onde eles estão vindo, eles não sabem nem para onde vai, né? Tanto que trazer aqui o nome de Lenin mais uma vez, né? Lenin era um cara extremamente hegeliano, marxista, que seguia muitas filosofias de Freud, e com base nessas ideologias revolucionárias, Lenin tinha uma certeza: ele queria fazer a revolução na Rússia. Mas ele não sabia absolutamente nada, juntamente com Trotsky e Stalin, o que viria depois. Ou seja, quando você perde a sua essência histórica do passado, né, deixa de lado tudo aquilo que de fato foi construído durante milhares de anos, o que você vai fazer depois? Você não sabe, mas vamos quebrar, vamos destruir tudo isso e vamos partir dessa incógnita chamada revolução, né? Então, primeiro, é importante a gente ter essas noções históricas para a gente entender o porquê surge o globalismo, de onde surge, como surge, né? E também aplicar esses conceitos dentro da globalização. Vamos começar primeiro, né, colocando aqui numa régua histórica, falando um pouquinho da globalização. Eu acredito que bastante gente ouviu muito falar isso, foi tema de Enem, né, na nossa época aí de jovens estudantes, ensino médio, fundamental, né, nós aí da década de 80, 90, ouviu-se falar muito sobre globalismo. Desculpa, sobre globalização, o que é esse tal de globalização, e muito pouco se ouvia falar sobre globalismo. Tanto que, um tempo depois, quando começou a ser discutido sobre o globalismo, ficava aquela confusão e todo mundo no final achava que era a mesma coisa. Mas não, vamos trazer aqui alguns conceitos, né? E Guilherme, deixa Oi, eu claro. fazer um acréscimo. E quando tu vai procurar globalismo no Google, e eu estava fazendo isso hoje de tarde para dar uma olhada, quando tu está escrevendo até o LI, né, antes de ser a mudança da globalização para globalismo, ele só aparece ali globalização. Normalmente, quando tem uma coisa que é muito procurada no Google, ele já, logo que tu começa, já aparece ali. Só que o globalismo, isso não acontece. Por causa que, né, vamos falar depois, mas as grandes empresas, e o Google está inserida nisso, não quer que a gente procure e que a gente saiba mais sobre globalismo. E antes de continuar, só para o pessoal também que já entrou, tem um recado que é esse daqui, ó. Nosso sorteio, ele vai acontecer lá no final da live. Então, o livro do Olavo de Carvalho, O Imbecil Coletivo, aliás, esse aqui é o meu, tá aqui em casa. O livro que está sendo sorteado é patrocinado aí pelo Guilherme, que ele nos colocou à disposição lá na live de Natal. Então, o Guilherme está entrando aí com o livro, eu vou entrar com os Correios. Eu estou dizendo para ele que os Correios é mais caro que o livro, ele está dizendo que não, que os Correios está barato e o livro que está caro, mas a parceria legal, e mais legal ainda que tem bastante comentários, teve bastante engajamento ali na publicação, e também o fato de que
Quem não ganhar, talvez compre, já que a gente fez uma boa propaganda que o livro é realmente muito bom. Eu já li, estou lendo pela segunda vez, aliás. E quem ganhar, então, melhor ainda, porque vai ter esse livro de graça na sua mão e vai poder aprender muito com o professor Olavo de Carvalho. Seguimos, então, Guilherme. Realmente. É um livrão, gente. É um livrão. Recomendo demais não somente a leitura, mas o estudo das obras do professor Olavo, né? Mas vamos lá, para a gente não ficar perdendo muito foco aqui. Realmente, Vicente, existe sim essas manipulações, até mesmo nos meios de pesquisa, né? Então, quando você coloca ali globalismo, quando você coloca metacapitalistas, que é um outro termo também que eles censuram bastante, bastante. Muitos são os termos relacionados aos comunistas, aos globalistas e tudo mais, são manipulados, são totalmente ali distorcidos, justamente para que não, na verdade não é que não exista, mas que dificulta ao máximo possível as pessoas pesquisarem sobre esse assunto, né? Mas então, vamos lá, na nossa análise histórica, da onde nasce a globalização, aquela que tanto falamos aí no início do século, né? E hoje já não se fala mais tanto, né? Isso nasce das relações internacionais, né? E é extremamente importante a gente ter aqui presente nesse momento que essas relações elas não são somente econômicas, né? Mas quando você começa a ter facilidade através da Revolução Industrial, a facilidade de imigração, né? Então pessoas começam a estar mais presentes em outros países, novas culturas. Então não é somente um viés econômico, né? A história do turismo, por exemplo, quando você vai analisar, ela cresce muito, ela passa por uma expansão gigantesca junto com a evolução industrial, né? Então, automaticamente você passa a ter aeroportos no mundo inteiro, né? Tudo se torna mais acessível, e aí, automaticamente, o relacionamento entre as nações começa a aparecer não somente de forma econômica, mas também muito intensivo na área cultural, e nisso a questão artística vai se alastrando. Onde está o grande problema? Porque tendo esse pilar das comunicações, dos relacionamentos internacionais, nós, infelizmente, passamos para um segundo período, que é um período onde os nossos poderosos, né, metacapitalistas, os grandes bilionários, começam também a usar isso ao favor de seus negócios. E aí é onde vem um pequeno problema, onde só estudando muito a fundo mesmo a questão dos comunistas e metacapitalistas, recomendo aqui o livro Nova Ordem Mundial, do Alexandre Costa. Inclusive o Vicente, toda a galera aí, quando vocês forem pesquisar sobre esse tema em específico, Nova Ordem Mundial, vocês vão ter muita dificuldade, tá, para encontrar informações, dados. Realmente, eu recomendo que vocês procurem direto nas fontes, ou seja, em blogs, em sites de direita, sites conservadores, sites que tratem desse assunto de forma específica. Se vocês forem buscar aí na grande mídia, em outros veículos de comunicação, infelizmente vocês não vão encontrar. Se encontrarem, vai ser com uma dificuldade muito grande. Opa! Olha aqui o comentário do Luiz, e aliás, uma curiosidade: o Luiz é ex-brisolista, ex-pedetista, um amigo nosso lá de Santa Maria, que conheceu a luz e não quer mais saber da esquerda. Ele está dizendo, ó, ele usa o browser DuckDuckGo, né, que não armazena as pesquisas e também não tem, né, essa que nem o Google
tentando nos direcionar sempre para o mesmo caminho que eles querem. Então, DuckDuckGo é uma maneira nova aí que surgiu e está ganhando força bastante para nós fugirmos dos globalistas aí, né, do Google. Então, uma boa dica aí e pode seguir, né? Eu vou fazer um link depois no final, né, quando a gente for falar dos pontos negativos do globalismo, e aí dá para fazer uma menção bacana aí com a fala do... Desculpa aí, fugiu o nome aqui. É porque eu não tô vendo aqui os comentários. Quem comentou ali foi o Luiz, lá de Santa O Maria. Luiz. Aí eu vou fazer um link legal aí com o comentário do Luiz. E aí, o que acontece, né? A gente passa de um período onde existiu um boom de comunicação, todo mundo começou a se comunicar e se relacionar com todo mundo, isso num cenário global, não somente continental, né? Então, automaticamente isso passou a ser uma ferramenta de controle e criação de monopólios, né? Na mão dos grandes bilionários e tudo mais. Pessoal, ponto importante. Ó, tem gente querendo o livro aí já. Ponto importante, né? Hoje, nós vivemos um período onde metacapitalistas, bilionários, começaram a andar de mãos dadas com os comunistas, socialistas. E aí a gente tem que analisar aqui a questão intelectual, cultural, né? Porque como eu falei para vocês, se nós estamos num período onde todas as culturas se relacionam, né? Onde todas as economias se relacionam com muita facilidade, vem um alerta diante de tudo isso, porque automaticamente você começa a perder a sua identidade como nação, como Estado, porque tudo começa a ser misturado, né? Então, o que era uma cultura somente no Brasil começa a se alastrar pelo mundo todo, e assim também a gente começa a ter influência de outros países. Isso aconteceu de forma natural, absolutamente normal. Porém, quando você começa a perceber que é fácil você manipular a cultura, manipular os costumes, opa, isso pode ser usado ao meu favor, né? E aí entra o que eu chamo de genialidade do mal, né? Que são as mentes aí como Lenin, Stalin, Trotsky, pessoas que deram o início a um controle global. Só que por que esses caras são tão perigosos assim, né? E por que Lenin, inclusive eu escrevi recentemente um artigo muito bacana sobre isso. Quem tiver interesse em ler, me procura lá no Instagram depois que eu encaminho o link, né? Ou deixo o link também com o Vicente para o Vicente publicar aqui para vocês. E o artigo fala justamente sobre o porquê, porque Lenin era considerado o pai do comunismo diante de tantos outros comunistas ditadores, como Mao Tse-tung, como o próprio Hitler, né, que era o mais famoso assim diante das mídias. Mas por que Lenin foi o cara, né? Por que Lenin era o pai? Por que ele, em meio aos comunistas, tanto que ele tenta ser apagado o tempo todo, justamente por quê? Porque é ali que está a origem da execução. Lenin era o cara que pegava as filosofias hegelianas, marxistas, e era o cara que aplicava. Então ele era quem pegava a teoria e transformava isso na prática. Lenin era um cara extremamente analítico, então ele era criterioso, ele tinha um senso de estratégia muito aguçado, e aí, a partir daí, ele conseguia encontrar brechas para infiltrar as ideologias, né? Tanto que, quando você lê os seus livros, os seus documentos, é como se nós estivéssemos lendo um manual do que está acontecendo hoje, em 2021, né? Automaticamente,
diante dessas execuções de ideologias, você começa a perceber que, mais uma vez, quando nós olhamos para trás, olhamos para a história, o que nós podemos extrair de útil para que nós possamos implantar a nossa ideologia? Olha, se nós, e aí eu vou trazer um ponto positivo e negativo aqui da globalização. Se nós deixarmos os veículos de comunicação em massa, redes sociais, jornais, né, de forma livre para as pessoas se comunicarem, nós vamos perder o controle. E aí eu trago aqui o exemplo bem vivo, né, que a gente teve aí nos 2 anos atrás, quase 3 anos atrás, 2018, quando nós tínhamos todos os veículos de comunicação em massa, jornais, revistas, falando uma coisa, mas a verdade ela circulava pelas redes sociais. Ou seja, era uma linha paralela onde eles não tinham o controle, mas a verdade circulava, né? Os tios e tias do Zap foram responsáveis para que não houvesse naquele momento uma revolução cultural de forma drástica, né? A ponto que tudo que sai nos jornais, nas rádios, nos veículos digitais não fossem considerados verdade, porque você tinha uma linha paralela. A partir dessa análise, e aí é que está um grande problema hoje da direita, os conservadores. Eles não olham para trás e eles têm uma memória muito rápida, eles se esquecem muito rápido das coisas. E aí, automaticamente, você passa a viver segundo os ventos, né, dos ditadores, a favor dos ventos revolucionários, o que é muito grave. Porque quando você não olha para trás, novamente, repito aqui, né? Nós não sabemos nos posicionar para saber para onde a gente está indo. Então, é o grande problema. E aí entra o globalismo, né? Ah, mas o que é o globalismo? O globalismo é você trazer de forma uniforme todo contexto ideológico a ser implantado nas nações. É quando você quer unificar tudo, desrespeitando as diferenças culturais, econômicas. Até porque, se você quer implantar isso no cenário global, é uma questão de tempo. Logo, tudo se torna uniforme, né? Então, o Estado fica gigantesco, as nações, no que tange aos povos, ficam todos na miséria, e aí você tem um ponto de controle global. Alguma dúvida aí, Vicente? Nos comentários? Não, por enquanto tem uma dúvida nos comentários, mas para acrescentar aqui, até para reforçar, na verdade, comentou, mas acho que tem que deixar muito claro, né? Muitas pessoas às vezes falam contra o conservadorismo, que o conservadorismo não quer crescer, não quer evoluir, e não é isso, né? O conservadorismo apenas não quer fazer essa evolução de forma radical, sem ter os devidos cuidados, sem manter as tradições, né? E isso é uma coisa que o globalismo já quer ser muito mais acelerado, não quer manter tradições. O globalismo pouco importa as diferenças que a gente tem, né, de uma pátria para outra. Imagina um mundo governado por um pequeno grupo, não vai respeitar que aqui no Brasil nós temos uma cultura diferente dos Estados Unidos, que é diferente lá da Arábia Saudita, que é diferente de qualquer país da Europa. E essas diferenças elas fazem muito bem. E normalmente quem está defendendo o globalismo são as pessoas também que ficam falando que são a favor das diferenças, mas eles querem transformar o mundo numa coisa só e acabar com isso aí vai acabar com as diferenças, vai acabar com essa particularidade que a gente tem aqui no Brasil
dos demais países. Então, até tem uma frase aqui que eu tinha separado, do Marcos Vinícius Rodrigues, e aí pode nos ajudar aqui no decorrer aqui da live. Ele fala o seguinte, abre aspas, o globalismo busca, através da burocracia, alimentada por uma política internacionalista e não nacionalista, com forte foco ideológico de esquerda, unificar e controlar as ações e relações entre os cidadãos de todo o mundo, questionando valores e tradições que sustentam a sociedade ocidental. Então, o globalismo já partindo, né, para um malefício, tem muito disso. E eles dizem defender as diferenças e aí quando nós somos diretamente atacados de fascistas e outros adjetivos que adoram nos chamar, mas eles que estão matando aos poucos as diferenças. Sim, são os reis da incoerência, né, meu? É quando você olha atitudes e narrativas totalmente diferentes, né? Opostos. E isso que você falou, né, fazendo já um link aqui com uma coisa que eu acho que, na minha opinião, é o mais importante e os que eles mais ignoram. Eu vi uma vez num treinamento com um dos diretores da Ambev, onde ele falava que o maior bem, né, o maior patrimônio que uma empresa pode ter são as pessoas que compõem aquela empresa, né? E isso se dá em qualquer tipo de instituição, sendo ela uma instituição comercial ou somente cultural pedagógica, uma ONG, enfim. Eu parei para refletir isso e falei, caramba, olha a profundidade que tem, né, essa frase. O maior bem que uma instituição, uma empresa pode ter são as pessoas. E aí quando você joga isso no cenário nacional, o que de mais rico pode ter uma nação senão o teu povo, né? Senão a tua cultura, os teus costumes. E eles vêm com todo o poder que tem, né? Com todo o poder de controle, manipulação e tudo mais, e simplesmente atropelam isso, né? Simplesmente desconsideram. E aí eu vou fazer aqui uma analogia, né? Bem ousada, como por exemplo o aborto. Como pode você defender que vidas negras importam, mas você é a favor do aborto? Ou seja, eu sou totalmente a favor das relações internacionais, de que as nações se amem, se respeitem, mas isso tem que partir de de uma ordem uniforme, que todos têm que estar de acordo com o meu achismo, né, com as minhas opiniões, com o que me convém e com o que convém ao nosso grupo, né, falando melhor. E é incoerente. Olha, como assim? Né? Da mesma forma que os globalistas desrespeitam, ou pior, né? Eles nem consideram a existência de cultura, de liberdade, de crença daquela nação, daquele povo. Da mesma forma, eles nem consideram a existência de uma vida no ventre da mãe quando eles vão falar de aborto. Pode ver, o diálogo sempre se dá em quê? Na mãe. A mãe tem a liberdade, a mãe tem isso, a mãe tem aquilo, a mãe tem direito disso e daquilo. E em nenhum momento se fala do quê? Da criança, da vítima. Então você perceba que a incoerência é gigantesca, né? Então eles simplesmente invadem as soberanias nacionais e criam aí as suas formas,
novas formas de nação, né? Isso acontece hoje de uma forma muito visível, é nítido você vê a influência dos órgãos internacionais para manipular e para trazer essa rédea dentro das nações, né? Então hoje você tem uma OMS que ela não consegue ficar 10 dias sem se contradizer. Cada discurso que a OMS faz, ela não demora 10 dias para fazer outro discurso que se contradiz. Então ela mesma passa por momentos assim de extrema contradição, né? No momento ela vai e fala uma coisa que, né, agora não pode usar cloroquina. Aí passa um tempinho, olha, cloroquina ajuda bastante. Pô, depois que um globo inteiro baseou naquela declaração, se embasou naquela declaração para proibir o tratamento precoce, sabe? Aí, pô, tem que fazer o lockdown. Aí passa, todo mundo faz lockdown, todo mundo quebra, morre todo mundo. Peraí, olha, o lockdown não é a melhor opção. Então, eu gostaria diante desse comportamento dos globalistas, né, não somente dos nomes, mas também das instituições, trazer uma fala que o professor Olavo vem falando muito nos últimos 15, 20 dias, que é justamente sobre a questão natural das coisas, né? E é extremamente importante que as pessoas comecem urgentemente a resgatar a filosofia de verdade, a filosofia raiz. A gente não estou falando filosofias que relativizam a verdade das coisas, mas pelo contrário, resgatar a filosofia aristotélica, né, platônica, desses caras que buscaram entender como era a relação do homem para com tudo aquilo que existe. Porque se perdeu, cara, as pessoas não têm mais noção de nada. Elas vivem num mundo assim que tudo que você chega e fala, você vai discutir com um esquerdista, cara, os fundamentos dele são extremamente aleatórios, criados do além, no além, e lá estão, e ele está embasado naquilo, e ele acredita piamente naquilo, e meu Deus, né? Aí você fala, cara, qual o senso de realidade que esse cara tem para chegar nesse nível, né? Então, só para concluir aqui a fala, o professor está tentando resgatar muito esse senso de realidade das coisas naturais, né? E a gente começa a analisar todas essas narrativas e incoerências e o que fica? Fica que a verdade ela faz parte da natureza. E naturalmente ela sempre vem e sobrepõe a mentira, né? É algo natural, cara, né? E aí uma frase que foi dita para São João Paulo II ainda antes de se tornar sacerdote. Na verdade, antes dele se tornar seminarista, né? O mal se consome por si só. Ele morrendo de medo daquele cenário de Segunda Guerra Mundial, e um velho alfaiate olha para ele: por que você tá com medo, cara? Calma, o bem vence sozinho. O bem é o bem. Ele faz parte da natureza. Já o mal não. O mal, ele se consome por si só. Então você vê, a Dilma, o governo petista, cara, não bastou esforço. Caiu de podre, né? Então o mal, assim, quando a gente começa a fazer análise histórica nas revoluções e tudo mais, é sempre o mesmo fim. O mal cai sozinho. É uma questão de tempo. Mas nós temos que dar uma forçadinha para não ficar tanto tempo com o mal, né? Assim, Dependendo, a Dilma demorou muito tempo para cair, devia ter caído muito antes. Mas aqui temos dois comentários, um do Rony
Martins e outro do Juliano, e eles são semelhantes. O Rony Martins fala que vejo uma diluição da cultura local com a implantação e supervalorização de outras culturas. E aí vem o Juliano, né, e fala aqui, ó, o que quer é o controle civilizacional regrado por uma única organização mundial. Aí ele bota, estamos em, não completou, mas ele mandou outro aqui. Estamos em uma civilização ocidental que sistematicamente vem sofrendo ataques. As liberdades estão sendo, aos poucos, nos sendo roubada. E aqui a Viviane falou, ó, pena que o mal está muito forte. E pegando um pouco do que tu estava falando, então, nós temos, dar um exemplo, talvez me corrija se estiver errado, mas como é que é o nome? Me fugiu agora. Alegoria da Caverna. A Alegoria da Caverna está muito relacionada a isso que tu estava falando agora há pouco, então. A Alegoria da Caverna de Platão, né, que consistia nos dois que estavam dentro da caverna, olhando só as sombras, e só nas sombras eles estabeleceram a sua verdade absoluta. E só depois que um saiu da caverna, enxergou o mundo, né, fora da caverna, sem ser pelas sombras, com todas as cores que tinham, e tentou ir lá convencer o outro de toda a maravilha que tinha no mundo, o outro não acreditava, porque ele só enxergava as sombras. Tô certo ou errado? Tem a ver com isso que você estava Sim, falando? com certeza. E o último comentário que você colocou aí fugiu o nome Da aqui, Viviane? da Viviane. Aqui. Eu gostaria de responder esse comentário contradizendo ela um pouquinho de que forma. Viviane, é isso que eles querem que nós pensamos. É isso. Mas, não. Aparentemente, por eles tomarem conta de todos os veículos de comunicação em massa, eles aparentam serem gigantescos. Mas não, né? Vou dar aqui 2 exemplos. Agora no dia 15, de forma extremamente assim, mal organizada, assim, bem nas coxas, né? Aquele termo mal feito. Os conservadores resolveram fazer uma manifestação chamada Silence Day, onde ninguém entraria nas redes sociais por um dia. Estimou-se uma queda de 51 bilhões de dólares. Isso porque foi uma manifestação mal feita, mal organizada e pouquíssimo, eu acredito que 30% no máximo da ala conservadora foram os que aderiram à manifestação. Né? Então, aparentemente, dá a impressão que eles são gigantescos, mas não é. É porque é da tática comunista, socialista, revolucionária fazer posse dos palanques, dos lugares que tenham visibilidade. É aí que eles são fortes. Aparentemente, são a maioria? Não são. Garanto para vocês. Todo lugar que eu vou, e não é porque eu só frequento lugar de conservador, direita, não. Eu sou um cara extremamente aberto, então eu vou no barzinho, eu converso, não sou um cara fechado, sou um cara extremamente aberto aos diálogos, né? Todo lugar que você vai, repare, ô Viviane, são pequeninos, assim, numericamente falando, são pequenos os revolucionários, os esquerdistas e tudo mais, né? E olha só, se você manipula todos os veículos de comunicação em massa e depois você manipula as urnas, você não precisa ser maioria. Você só precisa manipular essas duas pastas. Só. Aí, por exemplo, vamos usar aqui o exemplo dos Estados Unidos. Você manipula os veículos de comunicação em massa. Você vai descaradamente manipula as eleições.
Aí, o que acontece? A população majoritária sai para reivindicar. Você faz o quê? Abafa isso com as mídias. Olha lá, é isso, é aquilo, blinda esse daqui e esculacha esse daqui. E começa a fazer jogos de informação. O mundo está com a formação de opiniões sendo deturpada. Sim, com certeza. Mas é justamente por quê? Porque isso está acontecendo de forma gradativa. Eles não conseguem simplesmente chegar e falar assim, não, a gente vai simplesmente enfiar isso goela abaixo. Se eles fizerem isso, eles vão tomar uma rasteira igual eles tomaram de todos os ditadores, todas as instituições que tentaram vir e enfiar goela abaixo determinada ideologia, ou determinada ditadura, enfim. Isso não é passível de você fazer assim, de um dia para o outro. Por isso, urge que tenhamos paciência para fazer qualquer tipo de revolução. Ou seja, é extremamente urgente que tenhamos paciência. Então, assim, ontem uma amiga minha me falou assim, Guilherme do céu, olha o que meu aluno me falou e mandou um áudio para mim. Aí o aluno falou assim, professora, porque a gente tinha que... A direita, olha só a cabeça do moleque, bicho de 15 anos. Porque a direita tinha que fazer o quê? Uma revolução, igual os esquerdistas. Tomar o poder e depois usar o poder para garantir o poder. E não sei o quê, e tarará, tarará. Aí eu falei, pronto. Só faltou uma suástica democrática na camiseta do garoto. Então, assim, um pensamento totalmente inverso do que é ser conservador, do que é ser democrático e tudo mais, intelectual. Oi. Só ler o comentário aqui do Guga Salatino. Ele botou aqui, ó. Será que a direita no Brasil pensou que a batalha já estava ganha após a eleição do Bolsonaro? Ou aconteceu um fracionamento das forças de direita? Também vimos exemplos de outros que se corromperam. Acho uma questão muito, muito importante, e eu acho que isso aconteceu muito também, né? Quando ganhou o Bolsonaro, já achava que tá tudo ganho. Só que, e aí eu vou dar um exemplo, nos Estados Unidos, onde com o presidente, né, com o presidente Trump, ainda assim ele conseguiu ser censurado, né, pelas mídias, sempre pela imprensa, e depois agora na reta final também pelas redes sociais. Sofreu um impeachment na Câmara sem poder nem responder, sem nem poder sem nem se defender nas redes sociais. Então, imagina que sempre nós consideramos que o presidente dos Estados Unidos é a pessoa com mais poder no mundo, sempre foi isso que sempre a imprensa pregou. Nem a pessoa, teoricamente, teria mais poder no mundo, tinha mais poder do que a imprensa e as redes sociais unidas, né? Então, imagina o Bolsonaro aqui no Brasil. É a mesma coisa. Por mais que ele tenha sido eleito presidente, ele não tem o poder de fazer todas as reformas e fazer essas mudanças necessárias. Tem o poder legislativo, tem o poder judiciário e também tem a mídia jogando contra. Então, só ganhar a presidência não é o suficiente. Tem muito trabalho pela frente. Sim. O Brasil ele fez o processo inverso, né, da política. Então, ao invés de os conservadores criarem uma base intelectual, política, ganhar espaço nas câmaras municipais, subir para os estados, colocar ali alguns representantes nas câmaras estaduais, depois também no executivo, e aí subir para o cenário federal e aí tentar ganhar a presidência da República e o Congresso, a gente fez totalmente o contrário, né? E simplesmente chegamos lá, colocamos um presidente da República e abaixo dele não tinha ninguém, né? Não desmerecendo a base a base conservadora, mas assim, em questão numérica, nós somos minoria na política. Hoje nós somos. Nós estamos começando
a mostrar que nós também não somente merecemos, como também temos total capacidade aí de ocupar os espaços, né? Teve uma pergunta, acho que foi um rapaz que fez lá das redes sociais, da migração das redes sociais, né? Não achei aqui. Acho que foi a primeira que você colocou aí. Eu falei que eu ia fazer um link no final como um dos pontos positivos, um dos pontos negativos. Aqui sim, foi o Luiz sobre o DuckDuckGo. Isso aí é extremamente importante, cara, porque são coisas pequenas por exemplo, um usuário, dois usuários vão lá, mudam, começam a alterar suas plataformas. Eu mesmo fui. Um dia depois que o Trump foi censurado, eu fui, cancelei minha conta do Twitter, fiquei no Parler. Aí deu nem 48 horas, o Parler foi tirado do ar. Agora tá para voltar, tá? Boas notícias. Já conseguiu aí uma nova empresa para hospedagem, e acredito que muito em breve o site vai estar. Mas isso gera um reflexo muito grande, porque se eles são fortes, né, na questão de controle das mídias, e aí a Viviane, né, falou assim, nossa, mas o mal tá muito forte. E eu falei, aparentemente sim, só que não, eles não são a maioria, eles não são mais fortes, e posso provar isso para vocês. Pega o Grupo Folha, Folha de São Paulo. Cara, o Grupo Folha de São Paulo, às vezes você vê umas ofertas de assinatura deles, eles têm acho que 300 e poucos mil assinaturas digitais, aproximadamente isso. Aí você vai colocar lá o valor que eles cobram por assinatura. Tem umas assinaturas lá que é mais barato que a sua cerveja, Vicente, por mês. Então aí você para e fala, cara, como é que eles sustentam esse castelo gigantesco, esse reino deles, né? De, de conseguir manipular toda a informação. E aí é onde você para e fala, Bolsonaro tirou uns bilhões aí de contribuição da verba pública, aí eles ficam dependentes de doações de partidos estrangeiros, como, por exemplo, Partido Comunista Chinês vindo investir nos nossos veículos de comunicação. Aí pergunto para qualquer cara que vem falar assim, teoria da conspiração, qual o interesse de um partido chinês vir investir numa Band da vida? Cara, é um partido político que ele tá vindo interferir aqui dentro dos nossos veículos de comunicação em massa. Primeiro, agora no final de 2019, de 2020, desculpa, eu estive com os deputados federais em Brasília e comentei com eles na mesa, por que nós não temos legislações protetivas para as nossas empresas, para as nossas cooperativas, né, que são nossas empresas vitais, para os nossos fornecedores de energia e os nossos veículos de comunicação? Por que nós não temos leis que protegem? Porque são coisas que colocam em risco a nossa soberania. Os caras olharam Guilherme, pra minha cara e falaram, sabe o quê? Cara, tá aí um tema pra gente trabalhar. E eu falei assim, pois é. Pô, vou ter que eu Guilherme, virar deputado federal pra começar a fazer essas leis, pô. tu imagina, Guilherme, que nós tem o jornal Metro, que ele é distribuído gratuitamente aqui em Porto Alegre, acredito que em outras capitais também. Ele é do Grupo Band. Imagina o jornal, ele é impresso, e para imprimir tem custo, para distribuir tem custo também, e é grátis. E aí tu vai ver lá, ele é do Grupo Band, e também é porque é dinheiro chinês. E aí tu abre aquele jornal, é só as notícias e a narrativa que eles querem. Então, é um controle de mídia que eles exercem diariamente em cima das pessoas, e as pessoas nem notam. Sim. A revolução cultural,
ela acontece de forma bem lenta, muito lenta. É, quando a China, ela é mestre nisso, ela é mestra nisso. Quando você analisa o comportamento chinês diante do mundo, é só você olhar no rosto do Xi Jinping. Você já vai, você já vai entender o que é uma revolução cultural, o que é domínio, controle. Você olha no semblante dele, é um semblante muito neutro, muito pacífico, né? Você não consegue nem. Para pessoas que não estudam a fundo, elas não conseguem nem esperar um comportamento ditatorial de um cara igual o Xi Jinping. Ah, mas olha, ele tem um semblante tão assim pacífico, tranquilo, né? Tão do bem. E, e aí você pega. Ah, ditador é o Bolsonaro e o Trump, que manda o jornal ir para aquele lugar, que taca a verdade na cara dos mentirosos. É, acabei de bater o olho aqui, a gente tem só mais 7 minutos, né, de live, Tranquilo. e para fechar a fala que eu estava falando da resposta da Viviane, né? Então, Viviane, eles não são maioria, eles dominam os veículos de comunicação justamente para mostrar para as pessoas, para criar essa narrativa de que são maioria, só que não são. É só você fazer uma pesquisa de rua, pega um dia, faça o teste, saia com um caderno na mão aí nas ruas e vai conversar com as pessoas. Você vai ver que a maioria, e é uma maioria esmagadora, nós somos, né? Eu sou conservador. Nós somos conservadores, nós prezamos por família, Deus, liberdade, e o que a gente não pode fazer é simplesmente nos calar, né? Então, atitudes como o Luiz fez aí, né? Mudou as plataformas digitais que ele usa, passou a usar plataformas independentes, né? Isso num, numa proporção grande, cara, a gente quebra as pernas dele. Porque, igual, a Folha não tem a receita que ela precisa para se sustentar. Então, onde que a gente ganha? No boicote. Só que a gente tem que começar a fazer alguma coisa. Por exemplo, eu gostava do Twitter? Gostava, porque eu ia lá, fazia as publicações, printava, postava no Instagram, todo mundo compartilhava, era bacana. Pô, não tenho mais. Tô esperando aqui, ó, tô fazendo um, um pouco de sacrifício, né? Tô esperando o Parler voltar. Vou usar o Parler, que tem um compromisso com o quê? Com a liberdade de expressão. E para isso, nós, caso haja algum tipo de crime, nós já temos legislação penal que preveja já crimes contra a honra e tudo mais. Não, e até essa é uma coisa, um fato interessante que eu e o Guilherme a gente divergiu nessa semana passada, né, em relação àquele Dia do Silêncio. O Guilherme fez o Dia do Silêncio e eu não fiz. O Guilherme, até conversei com ele porque eu queria que ele me convencesse. E de fato, com poucos, uma pequena parcela dos conservadores que fizeram silêncio, já foi uma queda enorme no número de acessos no Facebook, no Instagram, no Twitter. Imagina se todos os conservadores, que somos uma maioria silenciosa, tivéssemos feito esse dia do silêncio. Eu não fiz, e dou aqui minha justificativa por não ter feito, porque eu achei que o momento que a gente fizesse silêncio durante 24 horas, a esquerda aproveitaria esse silêncio para empurrar um monte de coisa para E cima aproveitou. das pessoas que estão meio alheias à discussão, mas que, né, votam, que também são influenciadores nos seus pequenos grupos. E foi o que aconteceu. Quando tu pegava no meio da tarde daquele dia, estava em primeiro lugar no Twitter o impeachment do Bolsonaro. Estava logo embaixo Nicolás Maduro, Luciano Huck. Tipo, eles aproveitaram 24 horas de silêncio nossa para enfiar um monte de baboseira na cabeça das pessoas. Então, o Dia do Silêncio eu acho que mostrou, mesmo que poucos conservadores entraram, mostrou a nossa força.
mas também mostra que, e aí a minha discordância também com o Guilherme, eu continuo no Twitter, eu continuo aqui no Facebook, apesar de saber que a qualquer momento eu posso ser censurado, continuo lá no Instagram, e até era uma convidada nossa, e também por alguns problemas pessoais, já anteriormente não conseguiu participar dessa live, a Isa Melissa, ali de Mato Grosso do Sul, e ela ficou as últimas 24 horas, né, o dia anterior, sem Instagram, porque ela entrou lá numa discussão com alguns progressistas famosos ali na região do Leblon, e foi censurada pelo Instagram, a conta dela caiu, ela ficou 24 horas sem poder entrar no Instagram, né? Então, a censura ela tá aí, a censura está muito forte. E, e até tem uma frase, agora deixa eu lembrar quem é que falou a frase. É Boechat, uma mulher que ela fala que a democracia sem educação ela é uma tirania. E é isso que acontece. Por mais que nós estejamos na democracia onde o povo ele escolhe mediante as informações que tem, mediante ao que eles leem, ao que eles assistem. E aí nós estamos numa guerra cultural, onde tudo que a gente publica, e esses dias eu tentei patrocinar uma publicação minha que eu achei que tinha uma relevância de chegar para mais pessoas, e o Facebook me negou o patrocínio daquela publicação, por causa que era uma publicação política. Mesmo você Mas, pagando, né? mas tu vê outras publicações com outra ideologia, sem ser patrocinado, tendo um alcance muito maior do que a minha publicação, simplesmente porque eles fazem esse controle. Eles querem controlar o que tu lê, o que tu assiste, e aí vamos além, eles querem controlar o que tu come também. Então, é um controle imenso que eles fazem em cima da sociedade, e a sociedade não enxerga, né? Eles vão fazendo isso aos pouquinhos. E aí, pegando até uma coisa que tu falou antes, né? É a parte de separação da sociedade. Hitler não pegou e jogou os judeus em campos de concentração logo no início. Foi tudo uma estratégia que ele fez até chegar nesse momento, né, mais cruel de jogar em campos de concentração. Primeiro ele foi separando, foi criando regiões onde os judeus não podiam participar, e aí separando o povo, depois fica mais fácil de tu colocar um contra o outro. É assim que foi feito também nos Estados Unidos. E aí vamos pegar sobre a questão do racismo, onde tinha bairros de branco e bairros de preto, né? A separação que era feita. Para que era feita a separação? Para que no momento que tu tivesse os dois povos totalmente separados, é muito mais fácil de fazer um odiar o outro. Então isso é uma tática da esquerda de muitos anos. E a cada momento eles fazem de uma maneira. E aí aqui no Brasil nós estamos toda hora sendo separados pela esquerda, seja rico, pobre, seja branco, negro, hétero, homossexual. Isso é para nos enfraquecer enquanto sociedade. E as pessoas não enxergam isso. E aí até aqui tem um comentário que teve da minha mãe, né? Por isso que precisamos de lives como essas, mas é importante que mais pessoas compartilhem, que mais pessoas curtam, que mais pessoas comentem, para que chegue também essa live em mais pessoas. Também não adianta nós trazer um conteúdo aqui, mas o nosso alcance ele é reduzido, ele é limitado, porque essas redes sociais que a gente está usando são contra o que a gente pensa e o que a gente está tentando passar aqui. Sim, com certeza. Ontem saiu mais uma justificativa, né, para encerrar aqui, que uma diretora executiva do Twitter, né, numa declaração bastante infeliz para os conservadores, ela informou de que é justamente através de relatórios que eles conseguem medir, entre aspas, né, medir a febre de como as coisas estão. E através dali que eles programam a agenda deles. Qual que é o problema, né? Eles têm acesso a tudo. Então,
por exemplo, se eles têm relatório para saber quantas vezes a palavra Bolsonaro, quantas vezes a hashtag foi usada, etc e tal. Então, se nós, conservadores, migramos de plataforma, nós tiramos esses relatórios, essas informações deles. E aí, a partir dali, a gente complica um pouquinho pro lado deles montarem estratégias e tudo mais. Mas, né, igual eu falei, ainda é algo para ser discutido, para ser pensado, as pessoas precisam aderir. Quanto mais pessoas aderirem, melhor, né, mais prejuízo financeiro a gente leva para eles, e tirando o capital deles, a gente tira o que eles têm de principal aí para demonstrar que eles são fortes. Mas, gente, em resumo é isso. Obrigado pelo convite. Agradecer a todos aí que participaram com a gente, mandaram as perguntas. Dá para ver que a galera tá por dentro do assunto, perguntas extremamente pertinentes, e que nós possamos ter consciência e levar essa consciência adiante de que os conservadores, nós não nos diferenciamos dos revolucionários por uma questão de militância, mas por uma questão intelectual, né? Intelectual e moral. Então, que nós possamos tomar posse aí, nos posicionar, buscar sempre estar estudando mais, melhorando o nosso conhecimento, lendo bons livros, e dessa forma a gente vai fazer com que a nossa revolução, né, intelectual e tudo mais, chegue a mais pessoas. Guilherme, deixa eu voltar para a tela aqui. Eu estava demorando aqui porque eu estava ajustando aqui minha câmera até. Peço desculpas aqui que estava mostrando até minha sala aqui. Tava difícil colocar o meu computador para aparecer. Vi que tem vários outros comentários aqui, mas deixa eu seguir rapidamente para o nosso sorteio. Eu virei aqui por questão de transparência também, né? Oh, show de Tá, bola. tá conseguindo enxergar aqui a minha tela do computador? Sim. Tá, então só para nós lembrar, eu vou entrar aqui rapidamente no meu Instagram. Nós tínhamos então o sorteio aqui do livro Imbecil Coletivo. As regras eram seguir os perfis, né, o meu, o do Guilherme e o do Diego, curtir essa foto oficial, compartilhar ela nos stories e me marcar, que daí eu ia conseguir ver que tu compartilhou. Então, nesses últimos dias, faz 3, 4 dias que eu postei a foto, todos os dias eu estava ali conferindo quem estava compartilhando, né? E nos comentários aqui marcaram 2 amigos. Outras regras aqui que eu tinha colocado também, porque a gente precisa conferir se todo mundo fez isso, era estar com o perfil desbloqueado, porque senão eu não consigo ver se está seguindo os 3. Então vamos para o sorteio aqui. Eu já, às 19 horas, como eu anunciei no meu Instagram, eu finalizei, e aí já carreguei aqui essa página. Está aqui para não sortear a mesma pessoa, deixei desmarcado, porque vai que ela tenha colocado num comentário que não marcou 2 pessoas, daqui a um pouco no outro comentário ela seguiu certinho, então caso a gente tenha que sortear de novo, ela continua concorrendo, né? Quem comentou mais também tem mais chances aqui. Vamos fazer o sorteio então. Tá aparecendo direitinho aí, Guilherme? Tá Opa, aparecendo direito? tava mutado aqui. Tá sim, tá sim. Então vamos lá aqui sortear o número. A pessoa. Davi Arcla, aqui, ó, já dá para ver que ele marcou 2 pessoas. Só vamos conferir então se ele segue, né, o Diego, se ele segue a mim também e se ele compartilhou. Deixa mais fácil nós copiar aqui, né? Aqui vai direto. Tá me seguindo, então tá aqui aparecendo para seguir de volta.
Tá seguindo o Diego, tá seguindo também o Guilherme. Vamos ver se eu consigo entrar por aqui nas mensagens. Vai ter que ser aqui. Só um minutinho. Essa parte, até a minha irmã que faz redes sociais, ela falou que a parte de ver se a pessoa compartilhou, essa é a parte mais difícil. Então, deixa eu procurar ele aqui. O Davi. Se ele compartilhou nos stories. Não consigo chegar nas mensagens dele. Aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Tá aqui, ele compartilhou. E aqui eu já tinha mandado para ele aqui, ó, compartilhado nos stories. Boa sorte. Então temos o nosso vencedor, é o Davi. Deixa eu ver até a cidade dele para eu saber se eu vou perder para o Guilherme a aposta de que eu ia pagar mais nos Correios do que ele pagou no livro. Eu acho que ele é do Nordeste, hein? Eu acho que vai ser parelho, hein, o livro e os Correios. Aqui. Mas tá tudo certo. O mais importante aqui do sorteio era realmente essa questão de nós compartilharmos conhecimento, né, com mais pessoas. Também peço para quem não ganhou, não desanime e que compre o livro ou daqui a um pouco conheça alguém que já tem o livro, que leia. Eu acho muito importante a leitura tanto desse livro, né, O Imbecil Coletivo, de Olavo de Carvalho, como também as outras obras dele. A obra do Alexandre, que tu citaste, Guilherme, sobre a nova ordem mundial também, é um livro que está aqui na minha lista, está no meu carrinho já para comprar. Então, nós irmos direto à fonte é o melhor jeito, porque se nós ficar dependendo da imprensa, se ficar dependendo aqui das redes sociais, talvez a gente não consiga estar melhor informado. Uma consideração final possa fazer aí? Eu vou dar uma olhada aqui nos comentários aqui para dar um alô para a gurizada ainda. Pode falar aí, Guilherme. Pô, parabéns aí pro vencedor e é isso aí. A intenção do sorteio dos livros é justamente incentivar a galera a entrar para a vida intelectual, começar a descobrir aí dentro da leitura que é possível e também é prazeroso, cara. É prazeroso quando você começa a descobrir a verdade sobre as coisas, é aquela sensação de liberdade, sabe? De caramba, tô tirando as correntes aqui que me aprisionaram por muito tempo. A cada livro que eu leio, eu sempre pego algo novo que é útil para minha vida e me transforma. Então, cada vez que você termina um livro, você é um ser humano novo, você é um homem novo, né? Isso assim, é magnífico. E qualquer pessoa aí que tiver alguma dúvida em relação a livros, qualquer coisa, pode me procurar lá no Instagram, manda mensagem no direct que, na medida do possível, eu vou respondendo. Mas, obrigado mais uma vez, viu, Luiz, pelo convite. É sempre muita alegria estar aqui com você, falando sobre esses assuntos que são extremamente importantes, né, que, embora não tenha muito espaço nas mídias aí, em geral, como sua mãe disse, precisamos de mais lives assim. Perfeito. E até estava olhando aqui, eu tinha separado um livro aqui no lado, que esse aqui, o livro da política, foi um dos primeiros livros mais relacionados à política que eu li. Até pela forma didática, para quem não gosta muito de ler, ele tem bastante imagens, gráficos, infográficos. Só que aí, quando eu fui pegar esse livro para dar uma olhada, e aí o cara vai olhar aqui a editora Globo, e aí tu procura um pouco sobre o livro da política, e em nenhum momento é referido
o termo globalismo. Não tem aqui dentro. Não vai ter. Então, até mesmo livros a gente tem que cuidar. Claro, vale a pena ler todos os livros. Eu, na faculdade, eu tive que ler Karl Marx, né? Eu fiz federal, e federal tá na cartilha que tem que ler Karl Marx, então eu tive que ler. E li tantos outros livros que a esquerda manda ler, mas também fui atrás de ler outros livros para eu formar minha própria opinião sobre as coisas. Então, eu só reforço isso, então, a importância da leitura. E teve uma live que até eu assisti, que foi do Guilherme, e não me lembro quem que era, que eles deram várias dicas de leitura, não sei se chegou a deixar salvo no teu IGTV lá no Instagram. Mas eu lembro que vocês estavam com uma pilha de livros e iam falando um pouquinho de cada uma ali. Eu achei muito interessante, vários Cara, entraram na minha lista. eu acho que foi com o Diego. Acho que foi justamente com o Diego, onde eu entrei mais na área ali de Von Mises e aí emendou, né? A gente Sim, veio de 1920 até hoje. perfeito. Temos vários comentários aqui, pessoal elogiando a live, a Silvia Machado, o Juliano, que está participando também bastante. Até ele comentou aqui sobre um projeto de lei que está lá na Câmara, que passou no Senado já, que é da compra de terras estrangeiras. E aí tem várias discordâncias sobre se é bom ou se é ruim. Tem vários projetos que podem vir para o Brasil se esse projeto passar, mas também tem que cuidar essa parte de não deixar que países como a China comprem. Acho que deveria ter alguns mecanismos ali, alguns artigos, algumas emendas para barrar esse tipo de compra em massa de um só país. Eu acredito até que tenha. Acho que dá para dar uma estudada melhor. É, o Juliano é parlamentar, alguma coisa? Não, o Juliano é ali de Novo Hamburgo, ali da nossa juventude. Ah, sim. Em relação a isso, né, é extremamente preocupante e olha só, as pessoas não têm esse ponto de vista, né, em relação à venda de terras para outros países, até mesmo as famosas concessões e tudo mais. Se a galera ficar só atenta ao viés econômico, vamos fazer essa concessão aqui porque fica mais barato. Mas, em outras palavras, isso é erguer uma bandeira de eu não tenho condições de me desenvolver, eu preciso de outro país prestando um serviço para mim, ou vindo aqui trabalhar por mim, né? Então, assim, isso é muito grave, cara. Isso é muito grave. Isso aí é, em outras palavras, abrir a porteira e colocar em risco a soberania do Estado. Porque você abre a porteira para outros estados virem intervir aqui dentro. Automaticamente você gera mudança não somente cultural, mas na administração pública, é, nos, até mesmo nos preços, porque, cara, é outro país que está vindo prestar serviço aqui dentro, é outro país que está vindo tomar conta, está vindo trabalhar, etc e tal. Automaticamente isso tem um custo até maior. E, pô, até quando a gente vai ficar vendendo comida para o mundo inteiro e não vai ligar para um país seja tecnologicamente desenvolvido e falar assim, ó, é o seguinte, a gente não quer mais tanto de dinheiro, a gente quer que você venha e construa fábricas aqui. A gente vai conceder, nesse caso, um terreno, vocês constroem a fábrica com o dinheiro de vocês, prestam um serviço, e aí a gente vai negociando aí, eu diminuo o preço da soja, do arroz para você, tarará, tarará, tarará. É isso, cara, que a gente precisa, entendeu? Para que aos poucos a gente consiga ter aqui dentro a produção de tudo que nós precisamos. Se nós temos condição disso, por que a gente não faz? Entendeu? Por que a gente, até quando a gente vai ficar importando
tudo do mundo inteiro. Então, assim, são coisas que precisam ser colocadas na ponta do lápis, no papel. Sabemos que não é fácil, tem todo um parlamento, né? Todo um congresso por trás disso, para aprovar isso, para planejar isso. Só que, cara, a gente não tem nenhuma ação de tentativa, a gente tem nada, sabe? Até quando? Então, é hora de começar a mexer esses pontos. É hora de começar a visualizar e reconhecer a possibilidade de sermos um país desenvolvido. Afinal, né, trago aqui, novamente, com análise histórica, tudo indica que a terra de Santa Cruz vai ser o refúgio dos povos, né? Agora, será que a gente vai ter estrutura para receber povos do mundo inteiro? Porque é fácil, cara. A ditadura já está sendo implantada goela abaixo dos americanos. Que No eu não Brasil, sei se, que eu no não Brasil sei é se o questão de presidente tempo. vai ser o Biden. Cara, vai ter muita água para rolar debaixo da ponte ainda. Mas é complicado, né, cara? Ao mesmo tempo que você tem de 300 milhões de americanos, pode colocar aí que pelo menos uns 200 está muito. Travou? Travou só para mim? Comenta aqui para nós aí, pessoal. Se o Guilherme caiu, travou. Para mim tá parado aqui. Tá, travou então o seu Guilherme. Então deixa eu dar uma palavrinha aqui até sobre essa lei, enquanto ele recupera o vídeo aí e o áudio. Eu dei uma lida sobre a lei, agora tava me lembrando. Tem artigos já na lei que impedem que mude na soberania nacional. Então, já é, de certa forma, bem protetiva, mas eu acredito que deveria ser, daqui a um pouco, acrescentado alguns outras emendas para proteger ainda mais que alguns países não pudessem entrar, daqui a um pouco ele já tem uma limitação por cidade. Então, por cidade, um país, independente se dividido em várias empresas, só pode conseguir pegar 1%, se eu não me engano. Então, devia ter, já tem esse artigo para a cidade, devia também ter para estado, senão ele vai ter 1% de cada cidade, é muito. Então, daqui a um pouco também tem uma forma de limitar a nível estadual e também um outro limitador a nível nacional. Isso na minha opinião. Enquanto o Guilherme tenta voltar, ele já me falou aqui que caiu a live dele. Tô mandando mensagem para ele para ele voltar aqui. Eu trouxe aqui, até tinha esquecido, de uma imagem que eu coloquei ontem, como a frase de segunda-feira, que toda segunda-feira eu tenho colocado algumas frases que eu concordo, de pessoas que no contexto, na maioria da obra eu concordo, e eu peguei uma frase do Enéas. Olha, o Guilherme conseguiu voltar. Eu dei mais ou menos, Guilherme, um encerramento ali sobre aquela parte das terras estrangeiras. Eu tinha esquecido e eu trouxe agora aqui essa frase que eu coloquei ontem no meu Instagram, no meu Facebook, né? A frase do Enéas, que infelizmente o povo brasileiro não teve a capacidade de votar nele. E isso tem muito a ver com o controle da mídia que nós falávamos antes, né? O establishment que sufocou o Enéas e colocou ele como um lunático. E as pessoas, muitas pessoas até entendidas, viam ele como um lunático por causa que era assim que a imprensa pintava ele. E a frase dele que eu trouxe foi, abre aspas, a Europa não está preocupada com as árvores da Amazônia. Eles querem o subsolo. Se fossem as árvores, bastaria reflorestar as terras deles. Imagina, o Enéas falou isso lá atrás e atualmente o cara vê, por exemplo, o Macron
querendo dar pitaco aqui na Amazônia, o Macron querendo falar que não vai fazer compras e vendas com o Brasil, né, enquanto o Brasil não tiver uma política na Amazônia. Eu gostaria que ele colocasse lá qual é a porcentagem na França que eles têm de floresta legal, qual é a porcentagem lá que eles têm de preservação, o que, que é cidade, o que, que é área rural, o que, que é área florestal, e aí compara conosco aqui, antes de ficar falando besteira. E isso é um pouco do globalismo, e até o que eu coloquei junto com essa frase no meu texto, que eles querem transformar a Amazônia não na Amazônia brasileira, mas sim numa Amazônia global. E isso, para quem defende essa pauta globalista, seria um fato, né, uma coisa simbólica deles transformarem a Amazônia em global e não mais nacional nossa. Então não podemos deixar que eles deem pitacos aqui e brasileiros falando mal do governo nessas questões da Amazônia, sem enxergar que, na verdade, os estrangeiros só querem botar a mão no subsolo, nas nossas riquezas. Justamente o que eu falei, né, no começo. Eles falam do assunto desconsiderando totalmente a existência da soberania brasileira, né? Da questão de a Amazônia é do Brasil. Só que não, eles já começam a criar uma narrativa, bater em cima disso, falando: não, a Amazônia não é do Brasil. Cara, daqui 5, 10 anos vai, vai estar assim, já estagnado de tanto idiota esquerdista falando que a Amazônia é do mundo, todos os veículos de comunicação falando que a Amazônia é do mundo, os jovens que estão vindo aí, a geração Paulo Freire, cara, se todos os entre aspas, cientistas, né, ambientalistas mundiais estão falando que a Amazônia é do mundo, estão falando de aquecimento global, nossa, é verdade. Vamos dar a Amazônia para eles cuidar, entre aspas. A mentira E contada várias vezes vira verdade na cabeça das pessoas. na cabeça dos burros, né? Tem que falar isso também. Justamente, não lê. Imbecil coletivo, é isso que eles estão fazendo. Tem Vamos encerrar. coisas, tem Vamos encerrar coisas com que é essa. só na base do constrangimento. Vamos encerrar só com essa pergunta aqui do Juliano. Aí tu responde e aí encerramos a live, porque é uma pergunta que eu acho muito interessante. Na opinião de vocês, corremos algum risco real com o Biden à frente dos Estados Unidos? Não somente o Brasil, mas o mundo, né? Porque os Estados Unidos, no cenário global, ele tem uma função de manter a balança equilibrada muito grande, né? E essa balança começou a favorecer muito o outro lado durante o governo do Obama, e aí a gente conseguiu recuperar bastante durante o governo Trump. Qual foi o grande problema? É que, né, a omissão ela é assim, extremamente perigosa, porque depois a gente resolve isso, depois a gente resolve isso, que foi criado o establishment debaixo do nariz de todo mundo, e o establishment está aí para isso, né? Para não somente favorecer o globalismo ser implantado, mas também, né, ele não faz só um papel, ele não faz só o papel de dar vitamina para quem está batendo, mas ele vai lá e amarra o que está apanhando. Então, assim, isso aí é extremamente preocupante, né? Então, não dá para ficar quieto, o brasileiro ele precisa começar a acordar, ele precisa começar a estudar mais, olhar as coisas que estão acontecendo, sabe? Recuperar um pouco do senso de realidade, tipo, falar assim, caramba, o ano que vem já. Será que aqui vai ser igual lá? Aqui eu tenho certeza, não vai ser igual lá, vai ser pior. Vai ser muito pior, porque lá
eles ainda não esperavam que fosse acontecer tudo do jeito que aconteceu. Porque até então, a corte receberia as provas, analisaria o óbvio e falaria, daí eu não teria como negar. Mas não, eles não deixaram nem a Suprema Corte julgar. Eles criaram o processo para quê? Para conseguir barrar antes de chegar na Suprema Corte, que foi o que aconteceu. A Suprema Corte falou, eu não posso fazer nada, já está tudo certificado. Mas não tem lei, a fraude não anula a certificação, tá aqui as provas, tá, não posso fazer nada, sabe? Então, pô, que justiça é essa? Diferente do Brasil, que aqui se puder pegar as provas, eles ainda prejudicam o presidente, né? Então, tipo assim, vou pegar aqui, nossa, olha, se ainda tá errado, fora Bolsonaro. Então, lá, eles ainda não esperavam tomar o golpe que tomaram. Aqui, com 2 anos de antecedência, nós sabemos claramente que será igual ou pior. A questão é, como nós vamos nos preparar para isso? O que estamos fazendo para combater isso? Entendeu? Então, respondendo a pergunta aí, sim, corremos um grande risco. Até porque o Biden vai favorecer muito, né, as Big Techs. E aqui, ó, o Juliano complementou, né? Tendo em vista os comentários dele de interferir na Amazônia. Ele já fez declarações na campanha que ia interferir, depois de eleito fez de novo. E até eu nem tenho tanto medo do Biden, para falar a verdade. Eu acho que ele também nem vai governar. Ele é Eu acho que, poste. eu acho que o primeiro a tomar um golpe dos progressistas lá, dos democratas americanos, será ele, o primeiro prejudicado. Eu acredito muito ainda na teoria que a Kamala Harris vai dar o golpe nele e ela que vai assumir daqui a uns anos. Então, nessa questão das eleições, eu acho que está sendo injusto. O cara foi muito popular, até morto, levantou para votar nele. E tu está sendo contra essa popularidade que ele teve de mortos votarem. O cara é muito popular. Então, Os, imagina que lá tem os, uma justiça muito mais exemplar, teve tudo isso. Imagina o que pode acontecer no Brasil, onde a justiça, o órgão maior é o STF, e o STF até nem não sei se eu sou tão corajoso de criticar, né, já que tu critica o STF aqui no Brasil, é mais severas penas do que se tu fizer defesa de assassinar bebês. Criticar o STF é muito pior do que tu defender o aborto. Então, eu não sei se eu tenho essa coragem de criticar o STF. Se tu quiser fazer, Guilherme. a nossa Suprema Corte, ela é uma piada pronta, né? O problema é que, né, nós temos ainda um potencial de fraude que vai além da realidade americana. Eles ainda não têm um TSE, eles não têm um órgão eleitoral competente para mandar e desmandar no cenário eleitoral. Aqui, nós temos isso ainda. Então, aqui nós temos um órgão a mais para atrapalhar, né? Que, olha só, o nome do ministro já diz tudo, né? Do TSE, Barroso, o cara caga na justiça eleitoral. Ele só tá fazendo com que a justiça eleitoral perca o descrédito que ela já sempre teve, né? Porque você olha, pô, por que só no Brasil tem essa merda? Porque você Ah, precisa garantir o poder, cara. É simples, é óbvio. O professor Olavo tá falando essa merda desde 1900 e Coca-Cola com rolha. Eu queria entender qual que é a dificuldade de você entender quando o professor Olavo fala: olha só, o Bolsonaro, quando entrou, ele tinha que ter garantido o poder para ele poder governar. Mas ele não fez isso. O que a esquerda faz? Quando a gente entrar no poder, nós vamos aparelhar tudo para que tenhamos poder de fazer o que a gente quiser.
entendeu? Então, assim, óbvio, né? Bora radicalizar, vamos virar revolucionário, vamos sair atropelando a esquerda, tomar o poder e fazer uma revolução brasileira. Cara, não, não é assim. Mas, como, repito, o professor disse, se pelo menos a lei fosse aplicada, mas nem isso, a lei não é aplicada. Você tem ministros do STF cagando na Constituição que era para ele estar guardando e nada acontece com ele. Você tem um caminhão de político, um caminhão não, bicho, um caminhão. Você tem uma legião de políticos envolvidos com crime de corrupção, mas para tudo tem um jeitinho. Então, assim, hoje nós precisamos de uma reforma política para ontem, para começar a, de fato, firmar a aplicabilidade da lei, principalmente em crimes que envolvem cargo público, cargo político, e fazer algo para aumentar a garantia da aplicabilidade. Não somente criar Perfeito. regras mais rígidas, mas garantir que elas sejam cumpridas, aplicadas. Pô, olha só, cara, olha o Trump. O Trump foi, assim, jogado na vala. Ele bateu no peito e falou assim: nós vamos fazer que se cumpra a lei. E não fez. Não conseguiu fazer. Não conseguiu. Mas sabe por quê? Porque são, cara, ele, Bolsonaro, são bons homens. Olha só o reflexo. Beleza, eu vou começar a prender esses caras. Aí vem um George Soros, uns bilionários aí, né, daquele jeito, para não usar palavras de baixo calão aqui, toma 20 bilhões aqui, toma não sei quantos bilhões aqui, não sei quantos milhões aqui, pega junto uma cambada de vagabundo e sai na rua fazendo merda. Nisso cai sangue inocente, cara. Nisso cai sangue inocente. Pô, tá passando um americano patriota lá com a bandeira do Trump, morto pelos antifas, pelos Black Lives Matter, pelo fulano de tal, o apoiador não sei do que, da esquerda, do movimento X, Y, Z. Aí, você imagina só se você pega um Bolsonaro. Eu acredito, assim, eu me pego nessa linha para eu dar uma acalmada e falar, não, é porque os caras são bons, os caras não querem derrubar sangue inocente. Porque você imagina só se os caras de fato faz a lei ser aplicada. Ó, tá aqui a prova. A corte não vai receber, então nós vamos quebrar a corte no meio. Se vocês não tá aqui, se vocês não aceitam nada, tá aqui, ó, tá estampada. Mas aí tu pega O relógio o é pessoal, preto, não cabe discussão. Tá aqui, ó. o pessoal foi lá invadir o Capitólio, uma mulher levou um tiro, morreu, né, no Capitólio. E cadê o assassino? Onde é que ele foi parar? Pois é. Então, Se assim, fosse o contrário, se fosse um policial dando um tiro num Antifa, se fosse dando um tiro num outro movimento ligado à esquerda, o cara já tinha sido escorraçado em praça pública, ia estar preso, e nos Estados Unidos ia ter pena de morte para ele e tudo mais. Mas como sim, foi o contrário, a imprensa, aliás, nem ficou noticiando, né, aquela morte. não. Quando é desfavorável, não é interessante que você leve a informação para as pessoas. Porque se você, mesmo que você distorça a informação, por exemplo, olha a onda negativa que deu para a imprensa querer atacar o Bolsonaro com o caso de Manaus. Eles vieram todo e falaram, agora né, vai derrubar o homem por improbidade administrativa. No final, o que aconteceu? Empresário preso com desvio de cilindro de oxigênio, secretária de saúde presa, o cara respondendo por processo, um monte de corrupção, o dinheiro foi enviado, O governador vai responder agora também.
o governador também sendo chamado aí para prestar, acho que depoimento ou declaração que ele foi chamado, né? Ele foi indiciado agora, vai ter as Enfim, investigações. né, declaração não é depoimento. Enfim, então quando você começa a analisar o cenário, velho, os caras deu tiro no pé. Era melhor eles ter ficado quieto, deixa o pipoco estourar mais ainda e depois nós ver o que nós faz. Mas não, a esquerda é burra, cara. A esquerda é burra e mais burra do que ela são os conservadores que não vão lá e prendem os criminosos. Aí deixa aquela legião de psicopata tudo solto, fazendo merda. Que é isso que eles são, cara. Pra fazer o que eles fazem, apoiar o que eles apoiam, sem fundamento nenhum. E que eu falo de fundamento válido, fundamento, tipo assim, ó, tá aqui um fundamento, pá. Aí você fala, caramba, é verdade. Não dá nem pra desconsiderar, mas enfim. É hora de começar a agir, cara. A justiça, ela não se aplica. É porque, assim, nós temos duas leis, né? Nós temos a justiça divina e nós temos a justiça humana. Se a gente ficar esperando Jesus vir aqui aplicar o Código Penal, nós tá lascado, cara. Não adianta. Então, peraí, deixa que a justiça divina se faça por aquele que de fato é o juiz. Mas na justiça humana, se estão colocando em risco a soberania do Estado, estão colocando em risco as liberdades individuais, os direitos fundamentais e, pô, tá esperando o quê? Urge que se aplique a lei. E Você, na mesma linha, nós já cruzamos uma hora, já faz tempo, mas só para encerrar, na mesma linha, eu lembrei agora, a imprensa, quando as investigações do assassinato da Marielle começou a tudo cair no mesmo lugar, que era o nome do Domingos Brazão do MDB, a imprensa e os militantes começaram a parar de perguntar quem matou Marielle. Pode ver que diminuiu muito. Depois que descobriram que não era o Bolsonaro, e aí não importa quem que é, no caso ele é um deputado do MDB, mas se fosse ter qualquer outro partido, para a imprensa já não é legal. O legal seria se fosse o Bolsonaro. né? Então a Então eles imprensa simplesmente parou. abafam, né? E aí o caso parou, ninguém mais fala, nem a esquerda fala. Nessas eleições pouco foi levantado, que era para eles levantarem bastante. Se fosse Bolsonaro, meu Deus, iam fazer chover. É. Mas como não acharam nenhuma prova e as provas que acharam foi para o outro lado, então a imprensa perdeu o interesse. E é algo que infelizmente está direto aí na nossa sociedade. Não importa quem fala ou quem faz as coisas, mas aliás, não importa o que é dito e o que é feito, mas sim quem disse e quem fez. Sim. E como disse, Infeliz. né? Meu amigo. Oremos e trabalhemos. Bora trabalhar. Ora et labora. Encerramos aqui mais uma frase do Juliano, né? A direita precisa se organizar primeiro para conseguir tirar o aparelhamento esquerdista. É o que a gente está falando aqui direto. E não só o aparelhamento estatal, que eles estão por tudo, mas também nessa questão aí das mídias, nas questões da imprensa, nós irmos para esses meios alternativos, talvez deixar um pouco de usar o WhatsApp, usar mais o Telegram, dar uma diminuída lá no Twitter e para o Parler assim que conseguirem. E isso o Parler, na verdade, foi a maior prova da censura aí do globalismo, que ou tu se ajoelha aqui porque a gente quer, ou a gente derruba todo o teu sistema. E foi o que aconteceu. Eles foram lá na Amazon e derrubaram a hospedagem do Parler. Isso é a censura mais clara que teve nos últimos tempos, mais até do que a censura que teve com o Trump. Eles derrubaram uma rede inteira com um monte de pessoas que estavam ali falando A ou B, não importa, eles derrubaram um aplicativo inteiro, só tirando a Cara, hospedagem. eles baniram o Trump com quase 90 milhões de seguidores. Você tem noção disso? E assim, Nem o selinho de verificar ter salvo. o que aconteceu com o Parler é a prova de que o que eles não controlam,
eles derrubam, entendeu? Por quê? Tá fora do controle deles. Igual eu falei, aonde que eles conseguem controlar? Twitter, Facebook, Instagram e tudo mais. Quando a gente começa a migrar, eles começam a perder dinheiro. Quando eles perdem dinheiro, eles perdem a única coisa que faz com que eles ainda estejam lá, dando trabalho para nós. Mas é questão de tempo, cara. Uma hora, por exemplo, as mídias no Brasil, a grande mídia, né, entre aspas, grande entre aspas, já perderam credibilidade. Pô, mas fazem 2 anos que estão aí, ó, batendo. Tá vindo dinheiro da onde, cara? Pra eles estarem de pé, entendeu? Com certeza, se investigarem aí, vão achar alguma coisa. Mas beleza. É, o que eles não controlam, eles vão derrubar. Então, assim, tá claro isso. E vai continuar acontecendo. A partir do. Quanto mais os conservadores migrarem de plataforma, mais as plataformas alternativas vão começar a sofrer perseguição. E aí, aí é o óbvio do óbvio estampado para todo mundo. E aí é motivo para lutar. Entendeu? Porque, pô, tá bom, você quer me censurar na sua plataforma? Beleza. Mas você quer deixar a gente sem plataforma agora? Sem opção? Entendeu? Então, assim, pô, aqui não, né? O Juliano lembrou agora também isso aí. Quando nós começamos a migrar para o Telegram, o WhatsApp recuou aquela política de dados que eles iam compartilhar do Facebook, Instagram, WhatsApp, tudo junto, que estava previsto para a semana passada e agora já está a tempo indeterminado para acontecer. Então é bem isso aí. Nós temos que estarmos sempre vigilantes, né? E estar pronto para combater eles. Nós já estamos E chegando a quase 2 horas, Guilherme, e ainda você vai. tem gente nos assistindo. Pô, legal. Você divide o vídeo em dois, aí você coloca parte um e parte 2. Claro, vou botar no GTV, parte um, parte 2. No YouTube vai entrar direto, vai entrar É, tudo junto. vale lembrar, né? Como eu disse sobre a declaração ontem da diretora executiva do Twitter, que ela falou, não, que, né, eu trouxe aqui mencionei a declaração para falar sobre os relatórios e os dados que eles controlam. Ou seja, eles têm controle de informação. Isso, numa guerra, controle de informação é praticamente uma chave mestra. Mas eu vou além. Ela disse que sim, eles querem sim ter controle de tudo que vai ser acessado e dito, ou seja, eles querem manipular o que você pode dizer e o que você pode saber. Ponto. Mais censura que isso? Não sei. Porque você quer manipular o pensamento das pessoas, cara. Isso é de um nível de psicopatia bizarro, cara. Bizarro. Então, assim, O que os globalistas e os progressistas mais temem são pessoas que tenham cabeças livres. sim. É isso que Imagina, eles não querem. imagina, na história aí você vai tendo os momentos de revoluções e tudo mais, guerras. Aí vai vindo, né? Os Winston Churchill, os George Orwell, os Mises, os Friedmans, os caras que vão trazendo o conhecimento para a população e cara, é aquela coisa. Os caras colocam a situação para as pessoas e que as pessoas falam, caraca, velho, faz sentido. Sim, Por isso que, e aí tu pega, né, os detentores da verdade, como eles dizem, e transformam eles em lunáticos, em fascistas, em racistas. Então, por mais que nós tenhamos esses bons exemplos, a gente tem que ver que sempre que aparece um, eles tentam denegrir ao máximo a imagem para tentar que pessoas não é, escutem o que eles estão falando. mas vem cá, você não acha que também existe um grande problema na questão de omissão de aplicar a lei sobre essas plataformas, esses veículos de comunicação? Porque eu, no meu entender, o Datafolha já tinha que ter sido autuada faz tempo, cara.
mas faz tempo, Datafolha, Estadão, Globo, a quantidade de mentiras que eles contam é, é surreal, é quase que algumas por dia. Na televisão é concessão, no momento que tu devia, depois de tu contar tantas mentiras, tinha que ter ali na concessão ali do espaço que tu perde automaticamente depois de tanta violação. Não, eu acho que Tinha, não somente isso, eu acho que você tinha que ter uma melhor caracterização de pena para esse tipo de crime. Você sabe por quê? Você já ouviu aquela historinha da pena, da pena jogada ao vento, tudo mais, né? Não é da pena, não, é do travesseiro lá, cheio de pena, que aí você espalha e aí depois sim, você tem que juntar todas as penas, né? não Então, consegue. cara, você imagina uma mentira espalhada pelo grupo Folha, o estrago que eles causam. Então, eu acho que sim, tinha que ser melhor regulamentado, deve urgentemente ser iniciada aí uma melhor forma de aplicar a lei para esses tipos de veículos de comunicação, porque, cara, você não tem penalização. Se você não penaliza, por exemplo, qual que é um dos maiores problemas hoje do direito, vou colocar do cenário penal brasileiro, cenário criminal brasileiro? É a falta de punibilidade. Se o sistema é impune, cara, o crime compensa pro criminoso. Pô, eu tive experiências eu tive dois Depende do anos. criminoso, Não, né? eu tive 2 anos de experiência na Polícia Civil, cara. E, pô, estelionato no Brasil, se eu falar pra você, compensa. Compensa. Mas os caras ganham muito dinheiro, velho. Aí vai preso com 3 anos. Os caras Sim, saem, o dinheiro tava lá, sumiu, velho. Você não acha? viu? Mas Aí, a corrupção compensa, mas tu falar mal do STF, que nem está tipificado no Código Penal, não compensa. é. Olha o Então, Oswaldo Eustáquio, cara. Olha o que ele e a família estão passando. Então, meu amigo, é difícil. se nós seguir, nós vamos ter parte 3 aqui para dividir no Instagram, porque o papo vai. Sim, sim. Mas queria agradecer então ao Guilherme mais uma vez por estar aqui comigo, compartilhando conhecimento. E claro que se nós tivesse mais horas, era mais conhecimento compartilhado. Sei que tem muito mais a acrescentar e a gente acaba não falando tanto, não entrando a fundo de alguns casos que a gente falou agora, principalmente no final, por questão de tempo. E também agradecer o pessoal que está nos acompanhando. Tem gente até agora nos acompanhando, quase 2 horas de live, então uh, a conversa tem que estar um pouco boa para o pessoal tá se prestando a quase 2 horas de live. Queria agradecer a todos, até os que acabaram saindo mais cedo, por seus motivos, certamente. Queria agradecer também ao Diego pelas conversas que a gente teve antes. Infelizmente, pelo que ele me comentou aqui, ele estava com problema de energia lá na casa dele, então ele não estava conseguindo acessar direito à internet. Ele me mandou uma mensagem, eu recebi no meio da live, então futuramente teremos outros assuntos, até o assunto globalismo, por tudo que a gente falou aqui. E também eu sei que tem um monte de gente que ficou, muita coisa que ficou sem ser dita, então também o tema globalismo merece uma parte 2 também aqui na live, ou aprofundar alguns temas, e eu já estou pensando numa live sobre especificamente sobre censura. Então, daqui a pouco, mais para frente, eu convido ele de novo e conseguimos trazer ele aqui. O Guilherme já está na segunda vez, então vamos esperar um pouquinho para trazer pela terceira vez. Certamente vai ser um prazer É, recebê-lo de novo aqui. Muito dá, dá, obrigado. dá espaço para os colegas, né? Bom, só agradecer mesmo pelo convite, agradecer o pessoal que ficou aí até o final com a gente. De fato, pessoal, é um tema bem complexo, né? Realmente, para a gente falar todos os pontos, vai aí muito mais do que parte 3, mas fique aí
o alerta para que vocês busquem mais informação, né, de verdade. E aqui eu posso fazer um merchan rapidinho, ô Vicente? Depois tu Que me paga. Faz um Pix daí. eu recomendo demais alguns veículos de comunicação que nós temos hoje que de fato lutam pela verdade, né? Que é o pessoal do Terça Livre, né? O Alan dos Santos, que se a gente for analisar são frutos aí do professor Olavo, né? O Alan, ele foi um dos primeiros alunos do professor e veio depois junto com o Ítalo Lorenzon, o Max e toda a equipe lá fazendo um excelente trabalho jornalístico. Então recomendo demais também o pessoal do Terça Livre, o pessoal do Brasil Sem Medo e o pessoal do Brasil Paralelo. Não dá para deixar esses três veículos de comunicação que a gente está hoje, que faço questão aqui de salientar, né? São veículos independentes. Na verdade, são independentes do nosso dinheiro público, mas eles são totalmente mantidos e financiados por pessoas que acreditam que sim, nós podemos vencer a mentira, mesmo que seja aí de passos curtos, mas nós vamos chegar lá, né? Então, faço aqui o convite a todos, aqueles que puderem compartilhar de alguma forma, assinando, fazendo uma assinatura digital e tudo mais, contribuindo com alguma doação, mas que também, pelo menos, acompanhe, né, o trabalho deles, que é disponibilizado de forma gratuita, exceto né, alguns benefícios que aí fica ali Os pro membros. assinante, pro assinante premium e tal. Mas, pessoal, a união faz a força, né? Nós somos a maioria, o que a gente não pode é ter preguiça de ficar, né, como acho que foi o Luiz que fez um comentário aí falando sobre o erro da direita foi ter se acomodado com a eleição do Bolsonaro, né? Então, que nós não sejamos preguiçosos e nos acomodemos aí a, a confiança total de que tá tudo certo, beleza, não precisa fazer mais nada. Pelo contrário, né? Nós precisamos, antes de começar a fazer o nosso trabalho de concretizar o conservadorismo, nós precisamos ter consciência que nós precisamos limpar 40 anos de socialismo, praticamente. Vai ter muito trabalho pela frente, mas a gente precisa ter força e coragem. Então, mais uma vez, obrigado a todos, obrigado, Vicente, pelo convite. Deus abençoe a todos e qualquer coisa é só procurar lá no Instagram. Perfeito. Só concordando aí com o Guilherme nessas indicações, ah, essas três, e também bota aí, quem quiser alguma coisa mais com humor, tem o canal Hipócritas, sempre muito bom, e os guris estão também fazendo vários artigos, vários vídeos também mais sérios nas páginas pessoais dele. E o Entre Eu, Linhas. e também aqui eu tô quase sempre tô vestindo uma da camisa aqui do Vista Direita, que é uma empresa, vou te dizer, uma empresa que começou só com o casal, né? E agora tem alguns poucos funcionários, mas é uma empresa pequena e que faz algumas camisas sempre com estampa voltada aí à direita, ao conservadorismo, e que faz um trabalho muito legal. E também, assim como os que o Guilherme falou e o canal Hipócrita, se mantém mediante aos apoiadores que conseguem e que estão sempre ajudando aí nessa luta que é diária. Então, vale a pena. O Brasil Paralelo, eu sou membro, já tem 2 anos, membro prêmio. Às vezes, por causa do tempo, eu não consigo ver os vídeos que são muito bons, mas eu pago com o maior prazer, porque eu sei que eu estou financiando pessoas do bem que estão levando conhecimento para tantas outras pessoas. No YouTube eles têm vários vídeos gratuitos, mas vale a pena pagar o membro premium ali e ter um pouco mais de conteúdo, além de ajudar eles a continuarem com o trabalho. Valeu, Guilherme. Valeu todo mundo aí que está presente e até uma próxima. Muito obrigado.